Eu já vi muita gente comentar que no momento de acumulação de patrimônio, não se deve levar em consideração os dividendos. Bom, eu já acho diferente, pessoal. Eu acho que focar em dividendos é imprescindível. A renda deve ser o foco, até porque você não paga a conta com ações, e sim com os dividendos. E foquem aqui, pessoal. O principal ponto que vocês precisam saber para desenvolver um plano para focar nos dividendos é primeiramente criar uma renda com ações que pagam dividendos, só que buscando uma estratégia bem clara para equilibrar a rentabilidade e esses dividendos também. Entendem, pessoal? Bom, para detalhar mais sobre esse tema, eu vou trazer alguns pontos do porquê eu acredito que essa estratégia de dividendos com ações pode ser uma das melhores alternativas quando se fala em investimentos. Mas antes, pessoal, já se inscrevam aqui embaixo, deixem o like, tá? Ativem o sininho também, porque é importantíssimo, beleza? Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Roger e eu vou falar para vocês aqui 4 tópicos sobre esse tema entre investir em ações que focam mais em rentabilidade, ou seja, que pagam menos dividendos, ou em ações que pagam mais dividendos, que dão a oportunidade para os investidores escolherem se vão reinvestir na empresa ou se vão optarem por pegar esse dividendo e utilizá-lo para si mesmo ou até mesmo para reinvestir em outras ações, quem sabe, né? Bom, mas vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar a tela para a gente falar um pouco sobre esses tópicos. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, pessoal, é quanto a compreender que ambas as estratégias dão certo. Exatamente, as duas alternativas dão certo no longo prazo. Então, no caso, as ações que focam em valorização são boas e, ao mesmo tempo, as ações que focam em dividendos também são boas, pessoal. Essa é uma questão que a gente precisa colocar um ponto final aqui. As duas ações podem te trazer um retorno muito interessante. E dentre alguns exemplos aqui, pessoal, temos aqui o April 3, temos também o Banco do Brasil. No lado das empresas de rentabilidade, a gente tem a Equatorial. No lado aqui das empresas de dividendos, temos a Taesa. Eu também trouxe aqui a VEG. E para a gente finalizar, a CEMIG. Então reparem que quando a gente fala nessas empresas, a gente já lembra de um histórico de uma boa rentabilidade para todas essas ações. Nessas 3 ações aqui, pessoal, a gente pensa em rentabilidade e nessas ações a gente pensa em dividendos. Ambas as estratégias vão sempre dar certo, tá? Logicamente, se você investir em empresas boas. Mas eu, Roger, prefiro investir em empresas que pagam dividendos. Eu opto em escolher estratégia que pagam dividendos, tá? Pelo menos na maior parte da minha carteira, tudo bem? Eu já busquei investimentos que focam em rentabilidade, mas a maior parte da carteira hoje, pessoal, é focada em dividendos. Sendo assim, a gente pode caminhar para o segundo tópico, que é o que me faz hoje focar mais em dividendos, que são os benefícios ao focar em dividendos. Quais são esses benefícios? Acho que o principal ponto aqui é a ideia de sempre ter dinheiro na sua conta, pessoal. Sempre ter dinheiro entrando todos os anos. Focando especificamente em ações, nós sabemos que as ações não pagam dividendos mensais, mas sempre a cada trimestre tem uma ação ou outra na sua carteira pagando dividendos. E você sabendo disso, é muito benéfico na minha opinião, tá? Até porque acaba gerando uma geração de caixa para você mesmo, tá? E pessoal, geração de caixa para pessoas físicas, para quem quer focar em renda, para quem quer viver de dividendos, é muito positivo. Agrega muito pensando o longo prazo, tá? E além disso, pessoal, essa geração de caixa aqui acaba facilitando o planejamento para a sua renda futuramente, auxiliando no planejamento do quanto que você quer vir a ganhar futuramente em dividendos, tá? Eu até trouxe um exemplo que é a estratégia em quantidade de ações. Esse é um tópico importantíssimo, tá? Pois é por quantidade de ações que nós recebemos os dividendos e não pela quantidade investida, pelo famoso patrimônio, pessoal. Por isso até o Luiz Barsi comenta que o patrimônio é ego. O que vale muito para recebimento de dividendos é a questão de você estar sempre aumentando a quantidade de ações em uma certa empresa para você receber mais dividendos futuramente. E assim a gente consegue trabalhar o dividend yield on cost, onde a ideia é sempre trazer aqui uma elevação dos seus dividendos. O que eu quero dizer com isso? Se uma empresa hoje paga 7% de dividendos, vamos colocar 6, 7%, futuramente, depois de um prazo de 10 anos e você conseguindo manter uma média de preço bem interessante, comprando nos momentos certos, você consegue elevar bastante
a média do seu dividend yield, que a gente chama do yield on cost, né? E assim a gente consegue evoluir os nossos dividendos, com a empresa valorizando o valor da sua ação e, ao mesmo tempo, crescendo a quantidade de dividendos pagos, ok? Eu fiz até um vídeo comentando sobre o dividend yield on cost ano passado. Eu vou deixar ele aqui em cima para vocês verem depois, mas eu tenho que atualizá-lo, tá, pessoal? Eu quero trazer mais alguns detalhes para vocês. Dê uma olhada depois, aliás, depois que vocês terminarem aqui, beleza? E por conta desses fatores, pessoal, investir em ações pensando em dividendos acaba sendo muito benéfico, na minha opinião, tá? Você acaba sempre tendo recebimentos de dividendos todos os anos. Todos os anos a gente vê esses pagamentos caindo na conta, tá? Pode ter essa volatilidade, como aconteceu nesse gráfico aqui, mas empresas resilientes, depois de um investimento de 10 anos, você consegue ver um retorno tranquilamente, tá, pessoal? Pelo menos na minha opinião, essa estratégia de dividendos faz muito mais sentido, tá? Mas e para vocês, pessoal, o que vale mais a pena? Investir em ações de crescimento ou ações de dividendos? Deixa aqui embaixo, podem comentar aí. Acho que até o mais ideal aqui é o crescidendos, né? Que é buscando ações que vão crescer e vão pagar dividendos também, tá? Uma ótima alternativa também. Mas agora, pessoal, a gente vai focar um pouco sobre a estratégia que eu relatei para vocês, que acaba sendo uma estratégia simples, prática e constante. Uma estratégia simples, onde consiste em comprar ações que pagam dividendos médios todos os anos, que mantém uma frequência boa de pagamento, tá? Pode ter uma volatilidade ali ou aqui, mas no compilado geral, pegando o histórico completo, a tendência é boa para o longo prazo, imaginando o longo prazo. E nesse caso, a gente está falando de um longo prazo de 10 anos ou mais, tá? Sempre leve em consideração isso. Esse período de tempo, pessoal, é fundamental para você ter um retorno em ações. 5 anos em ações é um período interessante para você ter um norte se a empresa está indo bem, se a empresa está performando bem, principalmente nos seus fundamentos, né? Gerando esses dividendos que eu relatei. E em 10 anos a gente consegue já enxergar um retorno muito positivo para essas ações, tá? E outro ponto fundamental para a gente trazer uma segurança nesse período de 5 a 10 anos é a gente comprar ações de setores estáveis, os famosos setores perenes, onde esses setores costumam pagar bons dividendos, ter pouca volatilidade e também um crescimento interessante no valor da ação, ok? Até porque esses pontos são fundamentais para a gente manter uma carteira de dividendos bem equilibrada, na minha opinião, tá? Mas tem mais um fator também importante que, na minha opinião, faz total sentido a gente ficar esperto na hora de investir, que é a questão do seu preço, pessoal, do preço das ações. Não adianta nada a gente comprar empresas que são boas, mas ao mesmo tempo estão caras, ou seja, com seus preços bem acima do que vale, bem acima da média. O ideal é sempre a gente comprar abaixo do seu preço teto, buscando bons dividendos. Se a gente ficar comprando ações que estão caras nesse momento, a gente não vai conseguir bater os 6% de dividendos que a gente preza, tá? Que é o que consta no livro do Décio Bazin e também o que o Luiz Barsi comenta bastante, tá? Esse 6%, pessoal, se baseia muito pela taxa de juros da época que o Décio Bazin fez o livro, tá? Mas hoje esse 6%, pessoal, ficou meio que um padrão para o mercado, sendo um número muito interessante para a gente buscar ações que pagam dividendos. Tem gente que busca 7%, 8%, mas dependendo do cenário que a gente está na bolsa, esses números acabam dificultando um pouco, tá? Pessoal, foquem agora aqui. O principal motivo da gente comprar empresas com preços atrativos, com preços baratos, é por conta da estratégia de acumulação, quantidade de ações. Essas metas em quantidade de ações faz total sentido. A gente consegue estipular quanto que uma empresa vai pagar de dividendos, pelo menos uma média, e assim projetar quantas ações a gente precisa ter para trazer uma tranquilidade financeira para os próximos anos e até mesmo no momento de aposentadoria, né? No momento que você vai reduzir a sua carga de trabalho, né? Essa estratégia de quantidade de ações aqui, pessoal, é muito interessante, pois a gente consegue trabalhar com metas pequenas e assim nós vamos aumentando. Ou seja, primeira meta de 100 ações, depois a próxima meta 200, 300, 400 e assim vai, tá? Esse é um ponto bem bacana que é legal e que acaba gerando ali um game na sua cabeça, né? E unindo todos esses tópicos, pessoal, a gente consegue moldar a estratégia dos dividendos, onde, focando em ações perenes, dividendos, comprando ações com bons preços e buscando quantidade, a gente consegue buscar aqui um crescimento da nossa renda futuramente, tá? Esse é o ponto principal aqui,
que eu gosto bastante da estratégia e que faz eu, Roger, achar a estratégia de dividendos mais interessante do que a estratégia de ações de crescimento. Se a gente levar em conta também o tempo, variável primordial, lá na frente a gente vai ficar bem mais tranquilo, tá? E essa questão de tranquilidade me chama muita atenção, pessoal. A gente investe para ficar tranquilo, não para ficar com estresse, com dor de cabeça. E na minha opinião, investindo em foco em dividendos, a gente consegue essa tranquilidade. Até porque o nosso foco é aumentar a quantidade de ações. O aumento do patrimônio vai ser uma consequência de um ótimo trabalho feito pela estratégia dos dividendos, tá? Pela nossa análise feita como um todo na ação. Por isso eu trouxe o último tópico aqui, pessoal, como um fator extra-campo, que é a ideia de ir além dos investimentos, pensar fora da caixa, pensar no lado emocional da coisa também, que é um fator primordial. A gente está falando de dinheiro aqui. E um dos pontos que eu trouxe aqui foi a questão do manejo dos investimentos. Ou seja, você investindo em 10 anos com essa estratégia, pessoal, vai chegar um ponto que você vai ficar expert nessa coisa. E é com tudo na vida, né? Então vamos supor que você investiu 10 anos em ações de crescimento e do nada quer mudar a estratégia para ações de dividendos. Aí você vai estralar os dedos e mudar a estratégia do nada? Bom, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem, tá? Pra gente programar a cabeça, pra gente programar a mente do ser humano para ter essa mudança, não é do dia pra noite. Você vai fazer essa mudança gradativamente e tem gente que acaba não conseguindo, tá? Esse tempo de experiência aqui é primordial, pessoal. Acho que é importantíssimo a gente desenvolver estratégia com o tempo. Por isso, na minha opinião, é melhor a gente começar já com essa estratégia do que mudar lá na frente. Até porque mudar de estratégia não é fácil, não é simples. É muito bonito a gente falar que vai mudar de estratégia, mas não é assim, tá? É uma situação bem fora da caixa, beleza? Uma coisa é você mudar para, por exemplo, ações que pagam dividendos para fundos imobiliários que pagam dividendos lá na frente. Até porque os fundos imobiliários são interessantes para rendas mensais, mas para crescimento, as ações que pagam dividendos têm uma performance melhor, até porque empresas rentabilizam mais do que imóveis, tá, pessoal? Mas no fundo, pessoal, o foco sempre vai ser o dividendo, a estratégia vai ser sempre o dividendo. A estratégia não vai mudar, beleza? Até porque a ideia sempre vai ser buscar caixa. E esse é um outro ponto que eu quero focar aqui. Essa geração de caixa que você vai ter quase todos os meses, vamos levar em conta nos anos nesse caso, até porque as ações não pagam dividendos todos os meses. Na minha opinião, pessoal, geração de caixa traz tranquilidade. Você sabendo que sempre vai ter dinheiro caindo na sua conta no ano, te traz tranquilidade para você trabalhar, para você curtir a vida e fazer várias outras coisas, tá? Então esse é um ponto também que eu levo muito em consideração aqui, tá? E você sabendo que sempre vai ter notificação de dividendo em todos os anos, vão cair notificações, vão vir notificações que tem dividendo caindo, te traz tranquilidade. Pelo menos é o que eu penso. Tá? Acho que esse é o ponto principal aqui. Dividendo te traz tranquilidade, dividendo te traz qualidade de vida. Tira a ideia da cabeça que a volatilidade te deixa angustiado. Até porque você tendo uma estratégia sólida e simples, que é o ponto principal aqui, naturalmente você vai ter qualidade de vida, tá? Eu, Roger, prefiro essa estratégia de dividendos no caso de quantidade de ações, tá? Mas logicamente que vai de opinião para opinião. Vai ter pessoa que prefere empresas que crescem sem pagar os dividendos e tá tudo bem. E ao mesmo tempo também vai ter pessoas que gostam de diversificar a carteira, ou seja, focar mais em ações que pagam dividendos e uma ou outra ação que vai alavancar a carteira. Vai depender muito do perfil que você é como investidor, tá? Acho que o ponto principal, pessoal, aqui é você ajustar uma estratégia e seguir ela na risca, não ficar mudando, tá bom? Até porque a ideia é você criar raízes para depois você desenvolver o crescimento da sua árvore de investimentos, tá? E pessoal, aproveitando que a gente está conversando sobre ações que pagam dividendos, esse foi o principal foco, né? Eu fiz um conteúdo muito bacana sobre 3 bancos que estão descontados nesse momento, tá? Eu vou deixar ele aqui no lado para vocês darem uma olhada depois, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e também a sua inscrição, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui, pessoal!